Meus irmãos, vamos então abrir a nossa Bíblia para a pregação da palavra de Deus nesta manhã, no dia do Senhor, no Evangelho de João, capítulo de número 9. E nós ouviremos a palavra do Senhor e a exposição, a pregação da mesma, do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Eu farei a leitura então, os irmãos atentem a ela, por favor, irmãos. A palavra de Deus será lida, Deus falará conosco por meio da leitura da sua palavra, e depois nós oraremos e daremos início à exposição da mesma. Diz assim o texto: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe com sua palavra lida. Ó Deus santo e bendito, fala conosco pela tua palavra que foi lida, ó Deus. O Senhor nos falou na leitura da tua palavra. Agora ajuda-nos na pregação da mesma, para que nós sejamos edificados, ó Deus, no poder e na luz que é Cristo Jesus, o nosso Salvador e Rei. Assim nós oramos agradecidos com o perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, nós deixamos o contexto do capítulo 8, que é um grande capítulo, como nós vimos. Capítulo 8 tem 59 versículos. Nós finalmente, então, deixamos o maravilhoso capítulo 8 para iniciarmos o capítulo 9. E, ainda que nós deixemos o capítulo 8, o capítulo 9, esse que nós temos diante de nós, está, de certa forma, ligado ao contexto do capítulo 8. Por que nós sabemos disso? Porque nesse capítulo 9, Jesus, ele é a luz, ele é anunciado e se anuncia como luz. E você vê que ele traz luz aos cegos aqui. Ele faz que os cegos vejam, ok? Aqueles que andavam em trevas, agora têm a luz de Cristo. Mas no capítulo 8, ele também disse ser, Renata e presbítero Otto, a luz. Lembram-se que no contexto da festa dos tabernáculos, nós vimos isso, havia um ritual que celebrava a passagem de Israel pelo deserto, enquanto Deus, Leila, por meio de uma coluna de fogo, segundo a luz que os iluminava no caminho, os guiava à terra prometida. Assim, na festa do tabernáculo, na festa das cabanas, havia um ritual onde se acendia, de fato, tochas à noite, celebrando essa condução de Deus lá no Antigo Testamento, na saída do Egito, na noite, quando Deus se fez coluna de fogo para conduzir o povo. E lá naquele contexto, Jesus diz: eu sou a luz. Essa luz que é Deus quem traz para guiar os homens, sou eu. E aqui você vê esse mesmo contexto, esse mesmo princípio, Cristo como luz, fazendo que aqueles que andam em trevas vejam. Então, de certa forma, esse capítulo 9 não está distante
do princípio que nos conduziu no capítulo de número 8. Mas também esse capítulo 9, embora esteja ligado ao capítulo 8, nos prepara para o capítulo 10. No capítulo 10, famoso capítulo 10, Jesus se apresenta como o bom pastor, lembra? Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Por que o capítulo 10 conversa com o capítulo 9? Porque, como nós veremos, há um contraste de Cristo, o bom pastor do capítulo 10, com os falsos pastores do capítulo 9. Nós veremos os falsos pastores nesse capítulo 9, quando eles vão interrogar o cego para prejudicar a Jesus. Eram os pastores de Israel, mas eram mercenários e lobos. Então o capítulo 9 vai nos mostrar os falsos pastores, para que no 10 nós vejamos o bom pastor. Então veja, o capítulo 9 está ligado ao 8, porque fala de Cristo como luz, como o 8 falou, e está ligado ao 10, porque fala do bom pastor que nos será apresentado, em contraste com os maus pastores que nós veremos aqui no 9. Ok? Então nós estamos ligados e conectados aí nesses 3 capítulos, no meio deles, o capítulo que nós temos diante de nós. Nós vamos ver como é que se dá as lições aqui que nós aprendemos na palavra de Deus, sobre esse encontro de Jesus com aquele cego de nascença. Olha aí o versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Irmãos, o evangelista João não nos dá uma identificação mais precisa sobre o tempo e o lugar no qual Jesus se encontrava. Nós não sabemos onde Jesus estava. O texto diz, caminhando Jesus. Nós não sabemos o local nem o tempo. Mas os estudiosos, eles são quase unânimes em entender que é possível que Jesus estava em Jerusalém ainda, pós-festa dos tabernáculos. Lembra que festa dos tabernáculos, como nós dizemos, domina todo o capítulo 8. Tudo que passa no capítulo 8 passa na semana da festa dos tabernáculos. É possível que essa festa tenha acabado, Jesus continue em Jerusalém até o capítulo 10, onde haverá a festa da dedicação, que nós vamos ver lá o contexto. Então, entre essas duas festas, Jesus continua ainda andando por Jerusalém, visitando Jerusalém. E é possível que esse ocorrido tenha acontecido na época em que Jesus estava também em Jerusalém. Mas veja só, o que acontece lá então? Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. É interessante o contraste que você percebe de cara. Jesus vê o homem que não vê. Ele viu o cego de nascença. Irmãos, é Cristo que vê quando todos os homens não podem fazê-lo. É Cristo que vê. Ele é aquele que vê os homens que não podem ver. Todos nós somos cegos de nascença espiritualmente. E é Cristo que toma a iniciativa. É Ele que nos buscou. É Ele que nos salvou. É Ele que nos perdoou. É Ele que começa a obra em nós, nos iluminando. Então a nossa experiência não está tão longe daquele homem, sim, fisicamente cego de nascença, mas nós também o éramos, espiritualmente. E Cristo, em seu amor, nos viu, como viu aquele homem cego de nascença. E o texto continua dizendo, e os seus discípulos perguntaram, aí veja a pergunta que os discípulos fazem, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? É interessante aqui, irmãos, que os discípulos assumem, como a maioria dos israelitas do seu tempo, que pecado e sofrimento estão intimamente ligados. Então, com essa pergunta, o que os discípulos assumem? Quais são os pressupostos dos discípulos ao fazer essa pergunta? Que pecado e sofrimento estão intimamente ligados, Camila. Ou seja, o pecado leva ao sofrimento. Se alguém está sofrendo, é porque pecou. Então, quem pecou? Porque ele está sofrendo. E pecado traz sofrimento. Então, quem pecou? Ele ou os seus pais? Meus irmãos, é verdade, queridos, que os discípulos de Cristo e os israelitas da época estão apenas formulando as consequências do que está em Gênesis 3. Lembra de Gênesis 3, quando nossos pais Adão e Eva pecaram? A Bíblia diz que através daquele pecado de Adão e de Eva,
a morte entrou no mundo. Paulo vai dizer isso. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Então, de certa forma, há um princípio verdadeiro no entendimento dos discípulos, que o pecado traz a morte, que o pecado traz o sofrimento. Há um princípio verdadeiro. Eles não estavam de todo errado. Você, certo, irmãos? Veja só. Aqui nós aprendemos algo e paramos aqui para uma aplicação. O pecado da humanidade, o pecado do homem, o nosso pecado, é responsável pelos males do mundo. Pense na cegueira, como a cegueira é terrível. A cegueira física. A cegueira, por exemplo, impede-nos de desfrutar as coisas boas da vista. Quanta beleza há no mundo que nós vemos. Mas o cego não pode desfrutar disso. Pense como a cegueira restringe a vida daquele que a possui. E a dependência que essa pessoa tem daqueles que estão ao seu redor. A cegueira é algo terrível. Nós devíamos dar graças, porque todo dia nós vemos. Talvez nós só reconheceríamos a bênção da visão se nós perdêssemos. Mas é uma bênção poder enxergá-los. E vocês enxergarem-se uns aos outros e a mim. É uma bênção isso. Porque nem todos têm. O ponto é esse. Que terrível são as enfermidades. Que terrível é a morte. E tudo isso, meus irmãos, por causa do pecado no mundo. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, vai dizer: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Irmãos, Deus não é o culpado das enfermidades e da morte. Deus é soberano, atenção, Deus é soberano, Tânia, sobre as enfermidades e sobre a morte. Todas as enfermidades e até mesmo a morte estão sob o governo de Deus. Ninguém fica doente sem que Deus queira. E ninguém morre sem que Deus decrete isto, nos seus decretos eternos. Deus domina sobre essas coisas, fique claro isso. Mas Ele não é o culpado. Deus não é o culpado. Os nossos lamentos e tristezas, por conta de enfermidades, dores e morte, é por causa do pecado, por causa do nosso pecado. Isso traz uma implicação para nós aqui. O que nós devemos fazer diante dessa verdade? Que o pecado do homem, o que inclui o nosso pecado, da raça humana, o pecado geral, trouxe enfermidade e morte ao mundo. O que isso, então, faz-nos tomar posição? Como é que isso faz que tomemos posição? O que isso tem a ver conosco e com a prática do bem? Nós devemos, então, sabedores disso, odiar todo o nosso pecado e o dos que estão ao nosso redor. Porque é pelo nosso pecado, o pecado da humanidade, é que essas coisas acontecem. Sabe o que você pode fazer, o que eu posso fazer, de prático, de real, acerca dessa doutrina, sobre o pecado ter trazido a morte, o nosso pecado ter trazido a morte no mundo, é odiar o meu e o seu pecado. É isso que você deve fazer. Quer tomar uma posição diante dessa verdade? Quer fazer algo diante dela? E não só sentir o lamento das pessoas quando estão enfermas ou morrem? Lute contra o seu pecado. Foi o nosso pecado que trouxe essa miséria que nós vemos ao nosso redor. Quando nós vemos alguém deficiente, foi o pecado da humanidade, o que inclui o nosso pecado, que fez com que essa realidade nos fosse presente. Portanto, odeie o pecado. Fuja do pecado. Se você realmente entendemos o que ele traz, o que ele trouxe à humanidade. Mas vamos mais. Isso quer dizer que toda doença é sempre culpa de pecado específico? Veja, a doença e a morte existem no mundo por causa do pecado da humanidade, do nosso primeiro pai e dos seus descendentes, que somos nós. Mas isso necessariamente significa que todo pecado específico trará uma doença, ou que toda doença é por causa de um pecado que alguém especificamente cometeu? Essa é outra pergunta. Nós sabemos que a enfermidade está aí por causa do pecado. Mas quer dizer, então, que quando eu estou doente, é por causa de um pecado que eu fiz? Deve-se ter cuidado
em uma generalização nesse sentido. Que uma doença ou sofrimento possa vir por conta de um pecado específico, poucos negariam. A Bíblia dá exemplo de pessoas que pecaram e Deus os feriu com enfermidade. Lembra de Miriam? Quando ele se revoltou contra seu irmão, quando ela se levantou contra seu irmão Moisés, Deus a feriu de lepra. Lembram-se? Um pecado trouxe enfermidade nesse caso. Um pecado específico de uma pessoa específica, Deus a feriu com enfermidade. Mas vamos mais para outro exemplo. Herodes, em Atos 12, lembra? Herodes, lá em Atos 12, se gloriava como Deus, e o texto diz assim: por ele não ter dado glória a Deus, Deus o feriu, e ele morreu comido de verme. A ideia é de que ele teve uma doença, e ele morreu por conta dessa doença, porque ele não deu glória a Deus. Então, a Bíblia deixa muito claro que pode haver casos em que estejam intimamente ligados um pecado e uma doença. Por exemplo, doenças venéreas, sexualmente transmitidas. Pode muito bem ser aplicado, não em todos os casos, mas em muitos casos é por conta de pecado. Então ninguém nega isso. Isso é muito claro. Que pecado pode trazer, um pecado específico, de uma pessoa específica, pode trazer a ela o castigo de Deus por meio de uma enfermidade. Ok? Mas será todo esse o caso? A Bíblia diz que há casos atípicos a esse contexto. Por exemplo, lembra de Jó? Jó era um homem justo e íntegro. Ele era um pecador como eu e você, mas Deus alcançou com a graça e fez dele um homem justo e íntegro. E que se desviava do mal, como Deus é testemunho. Mesmo assim, ele foi alvo e objeto de doenças. Mas não por um pecado específico. A Bíblia não diz que Jó fez um pecado e Deus então puniu com aquelas doenças. Pelo contrário, aquilo era uma prova que Deus levava a seu servo para por fim aprová-lo como aconteceu. Mas no caso de Jó mostra claro que nem toda doença é por conta de um pecado específico. Mas vamos mais ainda. Paulo vai dizer assim, quando ele escreve aos Gálatas: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Paulo confessa aos Gálatas que ele pregou o evangelho, esteve com eles a primeira vez, ou pregou o evangelho a eles, quando estava doente fisicamente. E a Bíblia não diz que essa doença, a enfermidade de Paulo, foi por conta de um pecado específico de Paulo. Esse é outro ponto. Timóteo, o filho espiritual de Paulo. Paulo escreve a Timóteo o seguinte: não continues a beber somente água, Timóteo. Usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. É interessante, parece que Timóteo era alguém frequentemente doente. Mas a Bíblia não diz que era por causa de um pecado. Não liga pecado à enfermidade. Nem no caso de Jó, nem no caso de Paulo, nem no caso de Timóteo. Então, irmãos, embora seja verdade que Deus muitas vezes pode usar uma doença para punir ou corrigir alguém por causa de um pecado específico, é verdade também que nós não podemos fazer essa relação sempre. Que uma pessoa está doente e logo ela pecou em alguma coisa para estar assim. Ok? Maravilha? E é isso que diz o texto. Tanto que Jesus não vai generalizar no caso do cego. Olha o que Jesus vai responder. Veja aí. Versículo de número 3. Voltemos então ao texto. Olha só. Respondeu Jesus: nem ele, nem seus pais, ou seja, pecaram, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É interessante que os judeus da época de Cristo, havia um grupo entre os judeus que eles criam, por exemplo, que bebês poderiam pecar no útero. Por isso eles dizem, como o cego era de nascença, foi ele que pecou para nascer assim? Ou seja, ele pecou no útero? Isso é uma crendice judaica. É certo que nós, lá no útero, nós somos pecadores. Davi diz: em pecado eu fui concebido, ou concebeu a minha mãe. Me concebeu minha mãe. Então, no útero, nós já somos pecadores. Mas daí a dar um pulo, dizer que no útero nós já estamos pecando, é outra coisa. É mais ou menos dizer que uma serpente dentro do ovo já está picando alguma coisa. O veneno já está lá, mas não quer dizer que ela já esteja lá, picando alguma coisa, certo? É a mesma coisa. Nós já nascemos pecadores. O veneno já está em nós desde o útero. Mas não quer dizer que lá dentro nós estejamos pecando. Mas os judeus tinham essa crendice. E criam ainda mais. Eles criam que os pecados de uma grávida, por exemplo, poderia trazer consequências ao filho. Que é aí o pecado hereditário, né? Alguém peca, uma grávida peca e
o filho paga por isso. Nós temos irmãs grávidas aqui no nosso meio, irmãs. Esqueçam disso, viu? Isso não é verdade, de forma alguma. Cada um levará e cada um responderá por si mesmo, ok? É óbvio que as ações dos pais podem prejudicar os filhos na criação, claro, mas jamais algo assim. A Bíblia não diz que o pecado de uma grávida pode passar para o filho pode ser a consequência disso, tá? Então, haviam essas crendices entre os judeus, e Jesus não, de fato, afirma isso. Ele diz, não, nem ele, nem seus pais pecaram. Isso não quer dizer que eles eram santos, o cego e os pais. É claro que eles pecadores, porque a Bíblia diz que todos pecaram. O que Jesus quer dizer assim, eles não pecaram para que isso, um pecado específico para que isso acontecesse. Ok? Eles são pecadores, mas não foi por um pecado específico deles que isso aconteceu a este homem. Pelo contrário, isso aconteceu a este homem para que se manifestassem nele as obras, ou no caso presente lá, para que se manifestem nele as obras de Deus. Deus tinha um plano para aquele homem. E isso incluía aquela enfermidade. Daí nós aprendemos outra coisa, irmãos. Quando nós ficamos enfermos, independente da enfermidade, tem um plano de Deus nisso. Deus tem um controle. Não é o diabo que está tomando as rédeas da nossa vida e trazendo enfermidade, ou não é o espírito da doença tal, ou da doença X ou Y. Deus é que traz isso e que retira. Deus é o Deus que fere e o Deus que sara. A Bíblia diz, Deus é o Deus que fere e é o Deus que sara. Ele tem controle sobre as doenças. E tem controle sobre a cura. Ora ele usa o médico, ora ele atua sem médico, como nós veremos aqui, como Jesus o fez. O ponto é que até as enfermidades cooperam para o plano de Deus. Não que Deus tenha prazer em ver alguém enfermo, mas Deus é tão soberano que usa a enfermidade, consequência dos nossos pecados, a pecado da humanidade, para a glória dele. E esse é o ponto, que Deus é soberano naquilo que nos acontece, até mesmo quando nós estamos doentes. Então não nos desesperemos quando estivermos doentes. Sabemos que Deus está no controle, que Deus sabe o que está fazendo, e tem tanto poder para nos curar, quanto para nos levar a Ele por meio daquela enfermidade, que pode ser o plano dele, nos recolher à sua presença por meio de uma enfermidade, não pode? Que glória será estar com Ele. Mas Ele pode usar uma enfermidade para isso, mas Ele tem tudo sob o controle. Esse é o ponto aqui. Ele não nasceu cego porque ele ou seus pais têm um pecado específico que trouxe cegueira a ele, mas para que nele se manifestem as obras ou a obra de Deus. Vamos lá então? Versículo 4, olha o que Jesus continua dizendo. Vamos ler o 4 e 5 juntos? Me ajudem aí, 4 e 5, leiamos. É necessário as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz. Irmãos, percebam a exclusividade de Jesus como enviado de Deus. Olha que maravilha. Como Jesus é singular, como ele não é qualquer um, como ele não pode ser comparado a ninguém. Olha o que diz o texto. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. É interessante isso. O verbo fazer está no plural. Nós façamos. Mas o verbo de ser enviado, no singular, me enviou. Então, é necessário que nós façamos a obra daquele que não nos enviou, mas daquele que me enviou. Daquele que me enviou. Então, Jesus é singular. Ele não é como qualquer outra pessoa. Ele não é como qualquer um dos melhores discípulos dele. Ele é superior. Então, nós fazemos as obras do Pai que enviou Jesus. Ele é singular, ele é diferente de todos. Senão ele falaria aqui, é necessário que nós façamos as obras daquele que nos enviou. Se fazendo igual a todos ali. Mas ele não é igual a todos. Ele é distinto. Ele é singular. Ele é exclusivo. Daí é importante. A importância dos verbos aqui, dos tempos verbais, né? Do modo verbal aqui. Que façamos a obra daquele que me enviou. Então Jesus é diferente de todos os discípulos. Ele é maior do que todos eles. Embora o chama para a mesma obra, mas ele é o enviado de Deus. E que chama os outros para enviar
os outros, mas ele é o enviado de Deus. Isso aqui é importante. Jesus é singular, ele é único. E aí diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Irmãos, nada mais, Ana querida aqui, e José, e Márcio, e Vitor, nada mais, Isaac, aqui está dito do que a importância e a urgência de se fazer a obra de Deus. Façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. A ideia de noite aqui é o fim da vida. Tanto que Jesus diz assim: enquanto estou convosco, enquanto não chega a hora da crucificação, eu sou a luz do mundo. A ideia é: eu estou aqui para trabalhar, e nós não devemos perder tempo em fazer as obras do Pai, porque vem a noite, vai chegar a hora das trevas, em que eu não poderei realizar a obra do Pai mais com vocês, juntos aqui. Então é necessário que nós façamos agora enquanto é dia. Tanto é verdade que a hora da crucificação é chamada pelo próprio Jesus como hora das trevas, a hora da noite. Eu vou ler para vocês. Lá em Lucas, diz assim Jesus: diariamente estando convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Lucas 22, 53. A hora que Jesus é preso e levado à cruz, é por ele mesmo chamado a hora e o poder das trevas. A hora da noite. A noite chegou. Então Jesus estava preocupado em fazer a obra do Pai enquanto estava na terra, antes da sua partida. E é essa urgência que nos é aqui ensinada. Irmãos, o que nós aprendemos aqui? Devemos fazer as obras de Deus enquanto há tempo. Essa afirmativa deve ser relembrada por todos os que se declaram cristãos, como nós nos declaramos. Tenhamos cuidado, irmãos, em usá-lo, o tempo, a fim de glorificar a Deus e praticar o bem em favor das nossas almas e dos outros que estão ao nosso redor. Desenvolvamos nossa salvação, como diz a Bíblia, com temor e tremor enquanto é dia, enquanto nós temos tempo aqui. Não há qualquer obra, irmãos, no sepulcro, para onde, ordinariamente, se Cristo não voltar antes, todos nós vamos. Ali não há mais meios, nem condições de se realizar a boa obra. E nós não sabemos quando nós iremos ao sepulcro. Não sabemos, pode ser hoje ainda. Você está preparado? Eu e você temos que estar preparados, nós não sabemos. Não sabemos se amanhã nós teremos condições de fazermos tudo o que fazemos hoje, por exemplo. Um acidente de carro pode nos debilitar. Não sabemos. Façamos a obra de Deus enquanto é dia, enquanto há tempo. Ame sua esposa, ame-a como Cristo amou a igreja, enquanto há tempo. Quantos casamentos, meus irmãos, já não tem condição nenhuma de serem reconstruídos, porque enquanto era dia, não se foi trabalhado, enquanto havia tempo. A esposa que foi rebelde com o marido, criando nele um coração duro, um coração ingrato por causa da própria rebeldia da esposa. E aí depois, quando ela se torna consciente, quer salvar o casamento, já não é mais dia. A noite chegou. Aquilo já está enraizado demais. Quantas vezes, irmãos, nós vemos isso? Filhos. Criação de filhos. Cria, ensina, disciplina enquanto é dia. Enquanto há tempo. Porque depois crescerá e os princípios estarão muito arraigados no coração, muito enraizados nele. Então se tornará mais difícil. É necessário que nós façamos as obras de Deus enquanto é dia. Enquanto nós temos oportunidade. Porque Jesus diz, a noite vem, ela virá. E ninguém pode trabalhar à noite. Ela virá. Então façamos agora, quando nós temos condição. Quando nós temos toda a condição. Vamos lá? Versículo 6. Dito isso, vamos ler juntos? Versículos 6 e 7. Leiamos. Dito isso, cuspiu. Veio feito lodo da saliva, aplicou aos olhos dos cegos, dizendo: Pai, lava-te no tanque de Siloé, e quer dizer enviar. Ele foi, lavou-se e voltou vendo.
Irmãos, o que Jesus faz agora é o que ele acabou de estabelecer como um princípio no versículo de número 5. Façamos a obra de Deus, as obras de Deus, enquanto é dia. E é o que imediatamente ele está se dando a fazer. Então diz isso, o texto diz, versículo 6. Dito isto, estabelecido esse princípio, Jesus começou a fazer a obra de Deus. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Eu já vi casos de pessoas que não creem na Bíblia dizendo, e colocam em dúvida o texto bíblico, dizendo que havia na terra propriedades que trouxeram a visão àquele homem cego de nascença. Irmãos, a terra só poderia ali atrapalhar. Já viu alguém recobrar a visão porque tacaram terra no olho dele? A terra só pode atrapalhar, irmãos. Aliás, Calvino, o reformador, ele, na interpretação desse texto, ele diz que Jesus usa da terra para mostrar que não é a terra, nem uma porção mágica que sara o cego, mas o poder que sai dele. O poder não estão nos elementos, saliva e terra, mas nele mesmo. E ele mostra isso colocando terra para mostrar que a cura seria impossível por meio daqueles elementos. É como Calvino diz. Então a terra aqui, esqueçam, só podia atrapalhar. Mas há um ponto interessante aqui, irmãos. Primeira coisa é que Jesus nos ensina que ele faz a obra em nós, a obra de Deus em nós, como ele quer e quando quer. Vocês se lembram que Jesus curou de várias formas, não é verdade? Quando a gente vê esse texto aqui, a gente vê que Jesus pegou a sua saliva e com a terra fez um lodo e passou nos olhos do cego de nascença. Mas Jesus curou homens com uma palavra, com um toque. Ele não sempre usava a terra. Ele poderia trazer vida a alguém com a ordem dele, com, de fato, o seu poder. A mulher, por exemplo, que tinha o fluxo de sangue, toca nas vestes dele. E ele não diz que das vestes sai poder. Ele diz o quê? De mim saiu poder. Então os católicos romanos têm o santo sudário, não é? Um manto que cobriu Jesus na sua morte. E aí adoram aquilo. Não entenderam nada. Porque a Bíblia diz, de mim saiu o poder. Não do que eu visto. Então você vê alguns pastores terríveis, que Deus nos guarde, que jogam coisas nas pessoas, que vendem as coisas que eles possuem. A Bíblia ensina que é de Cristo que sai o poder, e não essas coisas que os homens possuem. Por isso, irmãos, entendamos isso como deve ser entendido. Jesus nos ensina aqui que é dele que sai o poder. E outra coisa, como Jesus curou de várias maneiras, isso nos ensina que ele opera em nós da forma que ele quer. Ele usa o que ele quiser. É óbvio que ele usa aquilo que está prescrito em sua própria palavra. Mas o meu ponto é, por exemplo, quando alguém foi salvo na infância, nascido em lar cristão, e quando alguém é salvo já na velhice, depois de tempos longe de Cristo, é Jesus que decide quando e como ele fará as obras de Deus. E ele faz sempre certo. Ele tem a diversidade nas suas mãos para operar a obra de Deus. Então nós devemos estar cientes de como ele age conosco é a maneira certa. E ele não age muitas vezes da mesma maneira, mas tudo que ele faz é eficaz. Ele nos transforma aí igualmente em filhos de Deus. E nos santifica no mesmo poder. Mas a maneira que ele faz isso, a hora, o tempo e como, nas condições, são diversas. Mas basta saber que ele faz muito bem. E nós devemos confiar nele. Mas aí voltando ao texto. Ele então cospe na terra e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Alguns estudiosos creem aqui e é fato conhecido pelos estudiosos, que os judeus da Palestina, como outros povos da cultura próxima ali, acreditavam que os dejetos humanos eram todos formas de contaminação. Então, dejetos humanos são urina, leite materno, fluxo menstrual, saliva, são dejetos humanos, vindos do corpo humano. Todos eles contaminavam. Tanto que na lei de Moisés, em Levítico 15, diz que se um homem impuro
contaminado com o sêmen, cuspisse em alguém, a pessoa que recebia o seu cuspe, a sua cuspida, se tornava impuro. Então havia uma lei cerimonial que dizia que isso aconteceria, certo? Mas existia entre os judeus também a crença de que se alguém santo e com autoridade utilizasse algum tipo de dejeto humano, como esse que nós falamos, leite materno, saliva, urina, se estivesse nas mãos dessa pessoa aquele fluxo que era considerado impuro, o fluxo era purificado e poderia servir de bênção aos homens. Havia uma crendice entre os judeus assim. É possível, segundo alguns teólogos, que Jesus esteja falando aos judeus dessa forma, que tudo na mão dele é purificado, nada torna ele impuro, pelo contrário, ele purifica todas as coisas. Se você for ver, é o mesmo princípio de Mila e Renata e Fátima, que Jesus faz na obra e estabelece na cura do leproso. Jesus toca o leproso, quero te purificar, fica limpo. E o leproso fica limpo na mesma hora. Naquele tempo, acreditava-se que se alguém tocasse um leproso, hoje a gente sabe que não é assim, né? A hanseníase não se pega assim. A pessoa leprosa, você toca nela, você já está com lepra. Não é assim. Precisa de uma convivência muito próxima e com muito tempo com a pessoa que tem a hanseníase. Mas a ideia é que naquele tempo acreditava-se que se alguém tocasse no leproso, a lepra passava. E Jesus toca no leproso e diz, eu quero, fica limpo. E ele fica limpo. A ideia é, nada contamina Jesus. Ele purifica tudo. Essa é a ideia. Jesus está passando essa mensagem, provavelmente para os judeus, quando ele usa da saliva, desse dejeto humano, e passa nos olhos do cego. Porque Jesus purifica tudo o que ele deseja purificar. E nada o contamina. Vamos mais caminhando aí? Versículo 7, dizendo, disse ao cego de nascença, depois de ter colocado o lodo nos olhos dele, vai, lava-te no tanque de Siloé. O tanque de Siloé ficava, meus irmãos, a sudoeste de Jerusalém, no chamado Vale do Cedron. E esse tanque de Siloé era por meio do qual as águas chegavam a Jerusalém, por meio de canais. O tanque de Siloé a sudeste levava a água para dentro da cidade de Jerusalém. Então Jesus diz ao cego, vai lavar-te no tanque de Siloé. Por que Jesus escolhe o tanque de Siloé? Porque Siloé significa, como João diz, o quê? Enviado. Lembra do versículo 5? É necessário que façamos a obra daquele que me... Perfeito. Daquele que me enviou. Aí Jesus diz ao cego, vai lavar-se no enviado. Deu para entender? Jesus está dizendo, eu sou aquele que limpa. Eu sou aquele que cura. Eu sou o enviado. Lave-se no enviado. Venha ao enviado, e o enviado te limpará. E aqui, meus irmãos, nós sabemos que a aplicação é espiritual também. Vá a Cristo, e Ele te limpará dos seus pecados. Ele te lavará dos seus pecados. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Vá ao enviado. Não importa o pecado que você tenha cometido. Talvez você tenha cometido, e eu, um pecado grave hoje. Talvez antes de sair da nossa casa para vir ao culto público no domingo, você e eu temos pecado. Mas vá ao enviado. Ele limpa os pecados, os graves também. Ele é poderoso para perdoar todo o pecado. Vá lavar-se no sangue do enviado. Creia que o sangue de Cristo te purifica de todo o seu pecado. E esta é a ordem dada ao cego e a nós também. Para que nós creiamos que o sangue de Cristo, a obra dele por nós, a sua morte, nos redime, nos purifica, nos limpa, nos lava diante de Deus, nos torna puros. E não só isso, mas nos santifica durante esta vida, para que sejamos santos de fato, como ele é, no dia em que retornar, para nos levar com ele. Mas vamos lá, versículo de número 8, terminando, 8 a 11. Vamos ver todo esse trecho de 8 a 11 e nós terminamos. Olha só o que diz. Então, irmãos, olha aqui, irmãos, antes. Lembram-se que ele foi lavar no tanque de Siloé? O final do versículo de número 7 diz: ele foi, lavou-se e voltou vendo, ok? Então vamos agora passar
para a cena que vai se concentrar no ex-cego de nascença, que agora não é mais cego, e nos vizinhos dele. Jesus vai subir um pouco da narrativa. Ele se retira da narrativa. E agora a narrativa se concentra no ex-cego de nascença e nos vizinhos, os homens que conheciam ele em Jerusalém. Olha aí. Então os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é esse o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Irmãos, aquele homem passa a ver. Ele era um cego de nascença. E ele passa a ver. E a primeira coisa que acontece é que os vizinhos e os homens que o conheciam perguntavam, vendo ele passar, vendo ele passar, vendo as coisas, ele vendo agora. Olha, não é este homem que costumava mendigar ao nosso redor? Irmãos, era improvável que naquele tempo um cego de nascença sobrevivesse por algum outro meio, senão a mendicância. Daí, ele era cego de nascença e mendigo. Então não era esse que vivia pedir esmola e dinheiro ao nosso redor, nosso meio, estava ali conosco, certo? E agora eles estão surpresos, e tão surpresos que eles se questionam ser ele aquele mesmo homem. É ele mesmo? Olha o que diz o versículo 9. Uns diziam: é ele. Outros: não é ele não, mas é alguém parecido com ele. Mas ele mesmo testificava, o próprio ex-cego de nascença: não sou eu mesmo. Creiam-me, eu era cego e estou vendo. Então ele dava testemunho do que aconteceu com ele verdadeiramente. E aí perguntam a ele então, já que foi estabelecido que era ele mesmo: como te foram abertos os olhos? Como é que você voltou a ver? Ou melhor, passou a ver, uma vez que era cego de nascença? Respondeu ele: o homem chamado Jesus. É interessante que ele ouviu o nome, né? Ele não viu a pessoa, mas ele ouviu o nome. Ele sabia que o homem que usava do lodo, que era da saliva e da terra, nos olhos dele, chamava-se Jesus. E é interessante o contraste desse cego com um paralítico que foi curado no capítulo 5. Lá no tanque, que se lavou no tanque. Vocês se lembram que ele não sabe o nome de Jesus. Perguntam para ele: quem foi que te curou? Ele falou: não sei nem o nome. E depois que ele sabe quem foi, denuncia Jesus para os líderes judeus. Você vê um comportamento completamente diferente deste homem aqui. É interessante isso. Um paralítico e um cego de nascença. Dois homens com necessidades de serem salvos e curados. Um reage de uma forma à bênção e o outro reage de outra forma totalmente distinta. Dois homens recebem a mesma coisa, só que a reação deles é diferente. Está acontecendo isso agora aqui conosco. Todos nós estamos recebendo a mesma coisa. Estamos ouvindo a mesma palavra. Estamos vendo sendo anunciado a nós o mesmo Cristo. A mesma necessidade de arrependimento e de fé nele, para a remissão do pecado e abandono do pecado. Mas entre nós, uns reagirão de uma forma, outros de outra. Uns dirão: Senhor Jesus, eu quero confessar o meu pecado. Eu estou me arrependendo e quero me entregar a Ti. Outros dirão: hoje não. Hoje eu não quero me envolver com isso. Talvez outro dia. Há reações diferentes quando a mesma bênção é dispensada. A pergunta é: qual tem sido a nossa reação diante de Cristo? Ok? Mas terminando. Respondeu o homem, versículo 11. O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me, estou vendo. A ideia é que ele sabe muito bem o que aconteceu com ele. Esse já é um bom princípio, não é verdade? Ele já sabe muito bem, ele sabe o nome do seu benfeitor e sabe que era cego e agora vê. Ele começou muito bem. Às vezes, há pessoas que sabem tantas coisas da teologia, e não quer dizer que estejam errados, porque a teologia é boa, a boa teologia, a reformada bíblica, é bênção.
Mas tem gente que sabe tanta coisa e não tem firmeza no que mais importa. Naquela base, sabe? Foi Jesus que me salvou. Ele me lavou e agora eu mudei. Agora eu sou outro. Agora eu vejo. Deu para entender? Não estamos falando aqui contra o estudo da teologia. Pelo contrário, meus irmãos, longe disso, nós estaremos contra a Bíblia. A teologia é o conhecimento de Deus. O ponto aqui é que não adianta nada se encher de teologia ou de qualquer outra coisa, de qualquer outro conhecimento, e não mudar de vida. Esse homem aqui começou muito bem. Ele não sabia tudo de Jesus. Nós vamos ver o crescimento teológico dele no capítulo 9. Ele vai conhecer cada vez mais de Jesus, até se entregar a ele. Mas o ponto é que ele começa muito bem. Ele sabe que Jesus mudou a vida dele, mudou o estado dele. Eu era cego e agora eu vejo. Eu mentia e agora eu falo a verdade. Eu roubava e agora eu trabalho. Eu tratava mal a minha esposa, mas agora a amo. Procuro servi-la. Eu era insubmissa ao meu marido, mas agora eu o respeito. Eu desobedeci ao meu pai, mas agora eu obedeço. Eu era duro com os meus filhos, muito duro, às vezes injusto com eles, mas agora eu tenho sabedoria da parte de Deus para tratá-los com justiça e amor. Eu sei muito bem o que aconteceu comigo. E esse é o ponto, Eda. Esse é o ponto. Eu posso saber muito de teologia. Se a minha vida não mudou, e se não abandonei os meus pecados, nada disso importa. E eu queria terminar com isso. Essa conversa que nós vimos, eu termino aqui. Essa conversa que nós vimos dos vizinhos, quem é esse homem? Quem que ele é? Ele é aquele mendigo? Ah não, olha, parece com ele, mas é outro. Todo convertido levantará esse tipo de conversa entre os que o conheciam antes. Esse mesmo Caio? Mas ele está tão diferente. Esse mesmo Paulo? Não pode ser. Aquele Paulo? Esse mesmo Daniel? Não, esse é outro. Todo convertido será transformado em outra pessoa. Não há convertido que continue o mesmo depois de ter se encontrado com Cristo Jesus. Todos os que se encontram com Ele têm a vida, Laura, mudada. Se eu digo que me encontrei com Ele e continuo fazendo as mesmas coisas, eu sou mentiroso. Ele não me encontrou, nem muito menos eu o encontrei. Todo aquele que diz, o Senhor Jesus me encontrou, esse muda de vida. E isso começa a ser percebido pelas pessoas ao redor. É assim com você? Você já não é mais a pessoa que você era. E as pessoas têm testemunhado isso, o quanto você tem mudado em Cristo, o quanto Cristo tem te transformado, te santificado. Que assim seja. Porque a todo aquele que Cristo concede salvação e graça, a todo aquele, Ele assim opera na vida. E transforma a pessoa de um pecador em um santo de Deus. Que assim seja. Amém, irmãos.